Bom dia, criança. A paz do Senhor, tudo bem? Mais uma manhã para louvarmos a Deus aqui com a nossa aulinha. Mais uma aula, a última dessa revista, da sequência aí desse trimestre. Nós estamos já na aula 13. E vocês, crianças, como estão aí em casa? Com a mamãe e com o papai? Estão bem? Estão bem de saúde? A tia espera de coração que vocês estejam bem, estejam com muita saúde e junto com os familiares de vocês. Hoje a tia Márcia está aqui para gravar mais uma aula, junto com a nossa assistente, a Júlia. Antes de nós começarmos, vamos já começar com uma oração para o Papai do Céu abençoar a nossa aula, direcionar a nossa aulinha aqui? Eu vou pedir para a Júlia orar por nós. Ora por nós, Ju? Sim. Juntem as mãos, fechem os olhinhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais uma vez sobre a Tua Palavra, sobre os Teus amigos. Nos ajude para que a gente entenda a lição. Muito obrigada pela revista que nós aprendemos e abençoe a próxima revista as próximas lições que nós vamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos aprender mais uma sequência aí. E hoje nós vamos falar sobre o amigo corajoso. Então nosso tema da lição 13 é o amigo corajoso. Nosso versículo, está em Salmos 34:4. Leia, Ju. Ele me livrou de todos os medos. Isso mesmo, vamos repetir? Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34:4. Quem nunca teve medo? Levanta a mão quem nunca teve medo. Eu não posso levantar porque eu já tive medo. Você aí em casa, vocês já tiveram medo? Quem já levantou no meio da noite e correu para a cama da mamãe e do papai? Quem já falou assim, não apaga a luz, mamãe, que eu tenho medo do escuro? Acredito que todos nós já passamos por alguma situação de medo, né? E quem é que pode tirar esse medo do nosso coração? Quem pode entrar no nosso coração e limpar e tirar todo aquele medo? É o Papai do Céu. Quando nós fazemos o que, Júlia, que o Papai do Céu entra e limpa o nosso coração do medo? Quando nós oramos e falamos com o Papai do Céu. Isso mesmo, então a gente pode pedir em oração para o Papai do Céu, para tirar aquele medo, aquela coisa que aflige tanto o nosso coração, que nos deixa com tanto medo. E Ele tira, Ele limpa o nosso coração. Hoje o nosso amigo corajoso é quem? Daniel. Daniel é o amigo corajoso que nós vamos falar hoje. Daniel era muito obediente ao Papai do Céu. Ele fazia tudo o que era certo. Ele escolheu obedecer a Deus. E antes que a tia esqueça, a nossa lição está lá, a história de Daniel, está em Daniel 6. Então depois leiam com calma toda a história para vocês entenderem como ele foi parar lá nesse reino, para você entender toda a história de Daniel, todo o contexto. Hoje, agora, nesse momento, não dá para te contar tudo, porque é pouco tempo para uma história longa e uma história muito linda de Daniel. Então, leiam em Daniel 6. Leiam junto com a mamãe, leiam lá e aprendam um pouquinho mais, tá bom? Então, Daniel, por ser muito obediente, ele foi escolhido para ajudar o rei Dário. Isso mesmo. Os três eles ajudavam a governar o país. Eles foram escolhidos para ser líderes. E esses líderes que estavam junto com Daniel, tinha muita inveja dele, porque o rei Dário gostava demais de Daniel. Daniel era o preferido. Mas por que ele era o preferido? Porque ele era obediente, o rei sabia que podia confiar nele, através das atitudes dele, o rei sabia que podia entregar qualquer coisa na mão de Daniel, que Daniel seria honesto, que ele faria tudo certinho. E isso incomodava demais aqueles outros líderes. E aí, sabe o que aconteceu? Eles ficaram procurando algum motivo, alguma coisa que Daniel fizesse errado, para poder ir lá e contar para o rei falar, para mostrar para o rei, tá vendo, rei? Daniel não é tão certinho, não.
mas eles não encontraram, porque Daniel fazia tudo certo, ele sempre obedecia, não é verdade? Sim, ele obedecia, ele era honesto, não tinha o que eles achavam de errado na vida de Daniel. Então, eles começaram a pensar e eles resolveram a fazer uma armadilha para Daniel. Eles planejaram, aquela inveja entrou tão forte no coração deles, que eles falaram assim, vamos fazer algo para que a gente possa pegar Daniel, mesmo com as atitudes corretas. E eles foram bajular o rei, para que o rei pudesse aceitar aquele plano deles. Quem que nunca... aqui, às vezes a gente passa por situação que a gente sente, mesmo tendo atitudes corretas, as pessoas procuram meios para perseguir a gente, para querer dizer que não está certa nas nossas atitudes. Mas se nós estamos fazendo o que é certo diante de Deus, a gente não tem que se preocupar, porque o Papai do Céu está vendo a intenção do nosso coração, Ele vê o nosso coração, Ele sabe o que passa no nosso coraçãozinho e na nossa mente. Mas aí eles armaram essa armadilha. O que eles falaram para o rei, Ju? Ó rei Dário, viva para sempre. Majestade, nós nos reunimos com os governadores e com os príncipes e resolvemos estabelecer a seguinte lei. Durante 30 dias, ninguém pode pedir nem orar a nenhum Deus ou a outro homem que não seja o Senhor. Se alguém fizer isso, será jogado na cova dos leões. Agora, Vossa Majestade, assina a lei para que ninguém possa anulada, para que ela não possa ser anulada. Isso mesmo. Então, o rei, ele era tão orgulhoso, mas ele era tão orgulhoso que quando ele viu a possibilidade das pessoas se curvarem a ele como se ele fosse um deus, eles falaram assim, isso mesmo, gostei dessa ideia, as pessoas vão me adorar, elas vão se curvar diante de mim, perfeito esse plano, gostei. Então a tia fica imaginando aqui, né, a atitude do rei. Então eu imagino um rei tão orgulhoso e sabendo que as pessoas iriam ali falar, olha, o rei é o único. Ele gostou dessa ideia, mas ele não tinha noção de que era um plano para destruir, para matar Daniel, por conta daquela inveja que tinha entrado no coração dos companheiros de Daniel. Crianças, talvez vocês nunca tenham sentido inveja, mas a Bíblia nos diz que nós somos pecadores. Lá em Romanos 3:23, é isso? Leia pra gente, Ju. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso. E pecado é tudo aquilo que a gente pensa, Faz ou fala que não agrada a Deus. isso mesmo. Então, tudo que nós pensamos, falamos, tudo que não agrada a Deus, isso é pecado. Sermos desobedientes, mentirmos, colar em uma prova. Então, se nós cometemos qualquer pecado, nós temos alguém que nos ajuda, ao pedirmos em oração para que Deus nos perdoe, em nome de Jesus, Ele nos perdoa, porque Jesus veio para morrer por mim, para morrer por você. Então, para que nossos pecados fossem perdoados. Então, qualquer atitude errada que você tenha, qualquer sentimento ruim que tenha entrado no seu coração, confesse a Deus em oração, que Ele pode nos perdoar. Tenha certeza que Ele nos perdoa, porque Jesus não morreu em vão. Ele ressuscitou para que os nossos pecados fossem perdoados. E aí, crianças, diante dessa armadilha que esses companheiros de Daniel fizeram, o rei assinou o decreto, a palavra do rei não poderia voltar atrás. O rei não poderia voltar naquilo que ele tinha decretado, naquilo que ele tinha falado, que iria acontecer como castigo para aquele que adorasse a outro Deus. Então Daniel, ele não poderia adorar ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus. Mas Daniel, será que Daniel aceitou isso? Será que Daniel sentiu medo? De verdade? Eu imagino que ele tenha sentido medo, né? Também acho. Eu imagino que ele tenha sentido bastante medo naquela situação. Poxa, se eu continuar adorando ao meu Deus, eu vou morrer? Ele deve ter pensado isso. Mas ele não se deixou, não ficou, digamos assim, não parou de orar só porque tinha esse decreto. Ele preferiu morrer, ainda que o castigo para que ele continuasse adorando ao nosso Deus
fosse a morte, ele preferia morrer do que deixar de adorar ao nosso Deus. Então, ele todos os dias, 3 vezes ao dia. Quantas vezes? 3 vezes. O que ele fazia 3 vezes ao dia? Ele orava em frente à janela. Isso, essa janela dava na direção da cidade de Jerusalém. Como ele estava longe da cidade de Jerusalém, todos os dias, habitualmente, ele orava 3 vezes. Então, não foi por conta do decreto que ele parou de orar ao nosso Deus. E Deus o ajudava. Então, se nós pedirmos para Deus, de repente a gente não tem o hábito de orar na hora do nosso alimento, na hora da nossa refeição. Nós não conseguimos testemunhar do amor de Deus, falar do amor de Jesus por nós. Basta nós pedirmos para Deus, assim como ele estava ali com Daniel o ajudando, ele vai nos ajudar também. Basta que a gente peça isso em oração, não é? Verdade. E aí, quando esses invejosos viram que Daniel estava orando, eles saíram correndo. Olha que fofoqueiros, né? Eles fizeram a armadilha, viram que mesmo com a atitude certa, eles iam conseguir matar Daniel. Eles correram lá e o que eles fizeram? Ó rei, Daniel não respeita o Senhor, ele desobedeceu a sua ordem. 3 vezes ao dia ele ora ao Senhor dele. Daniel tem de ser jogado na cova dos leões. Pensa como o rei deve ter ficado, crianças. Vamos aqui imaginar. Daniel era o preferido do rei. O rei sabia que podia confiar nele. O rei não via nenhuma outra atitude errada em Daniel. Mas ele ia ter que castigar Daniel porque foi um decreto dele, ele não podia voltar atrás. O rei deve ter ficado espantado. E agora? Eu vou ter que castigar Daniel. Eu amo Daniel, mas mesmo assim eu vou ter que castigá-lo. Ele não tinha o que fazer. A palavra de rei não pode voltar atrás. Então, vou ter que cumprir o que eu falei. Quem não me adorar vai ter que morrer. E qual era a sentença? Ser jogado na cova dos leões. Isso mesmo, jogado na cova dos leões. Então o rei teve que executar aquilo que ele tinha falado e lançou Daniel na cova dos leões. E aí, os amigos não, né? Os invejosos. Os invejosos ficaram, agora nós vencemos, conseguimos, destruímos Daniel, agora Daniel vai morrer. Ele não era o queridinho? Agora ele morreu. Será? Será que ele morreu? Ele obedecia a quem? Ao Deus vivo, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos livra de todos os males, aquele que nos protege. O rei, crianças, ficou muito chateado em ter que castigar Daniel. Ele não conseguiu dormir à noite, ele não conseguiu comer de tanta angústia em ter que castigar o seu amigo. A noite inteira ele passou em claro. Aí ele chegou, correu no dia, quando o dia amanheceu, ele correu para a cova dos leões, e aí o que ele falou? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o livrou dos leões? Será que livrou, crianças? Livrou. Ó, dá uma olhada nessa cena. Aí nessa cena, aqui nessas imagens, a gente pode imaginar, né? Humanamente falando, parece impossível isso acontecer. Pensa, a pessoa sendo jogada na cova dos leões, leões famintos, leões com muita fome, esperando só cair alguma coisa lá para que eles pudessem devorar. Mas Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões e não deixar nem encostar em Daniel, sem nenhum arranhãozinho em Daniel, porque Deus fecha a boca do leão, Deus cuida, Deus guarda e Deus nos protege. Então, para que o rei pudesse perceber que Deus cuidava de Daniel, ele mandou esse anjo para proteger o servo dele obediente. E aí, quando o rei falou isso, Daniel respondeu, Ju? Ele respondeu,
Ele disse: ó rei, viva para sempre. O meu Deus mandou um anjo e ele fechou a boca dos leões para que eu não me ferisse, porque eu nunca desobedeci ao meu Deus, nem cometi crime algum contra o rei. É isso mesmo, crianças. Daniel não cometia erro contra o rei. Ele era obediente ao líder dele, que era o rei. Então ele obedecia, ele fazia tudo certinho. Ele era obediente a Deus. A única ordem do rei que ele descumpriu foi aquela ordem que vinha direto de Deus, que ele tinha que estar em constante oração, que ele tinha que estar em constante comunhão com Deus. Então ele escolheu obedecer o Papai do Céu. Essa é a melhor escolha. A nossa melhor escolha é a obediência ao Papai do Céu. Então, mesmo que as pessoas nos ameacem, mesmo que as pessoas achem que as nossas atitudes estão erradas, se nós estivermos em obediência ao Papai do Céu, Ele nos protege. Ele nos protege das pessoas invejosas, Ele nos protege das pessoas que acham que a nossa fé está errada. Ele nos protege de tudo, Ele nos guarda, Ele nos livra. Então, olha, para a nossa conclusão aqui da aula, Daniel, ele foi tirado da cova dos leões sem nenhum arranhãozinho, sem nenhum problema. Os acusadores, sabe os invejosos? O que aconteceu com eles? Eles que foram lançados na cova dos leões. E aí, Deus não pôde livrá-los, porque eles não eram obedientes. Deus permitiu que eles fossem estraçalhados ali. E aí, eles viram que a pessoa que teme a Deus, Deus realmente protege. Eles eram pessoas más, então eles sofreram a consequência daquilo que eles planejaram para Daniel. O rei, diante da atitude tão linda de Daniel, de tanta obediência, de um testemunho tão bom, o rei resolveu fazer um novo decreto. E olha que decreto lindo, foi que todo mundo ali deveria adorar ao nosso Deus. Olha que vitória, gente. Olha que vitória, crianças. Ao invés de adorar ao rei, o rei reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. E aquele Deus era quem realmente deveria receber toda a adoração. Então, através das nossas atitudes, as pessoas podem compreender quem é o nosso Deus. Talvez a gente não saiba falar da forma que deveríamos falar do amor de Deus em nossas vidas, mas as nossas atitudes mostram como é bom servir a esse Deus. Uma outra coisa é que a fidelidade de Deus, de Daniel, foi recompensada. Ele continuou sendo líder e fazendo sempre o melhor que podia. Então ele continuou fazendo o melhor o que ele sempre fez. E ele continuou sendo líder, enquanto aqueles que fizeram a armadilha, foram punidos. Então, em resumo, crianças, a nossa melhor escolha é a obediência, né, Ju? Sim, ser fiel a Deus. Exatamente. Então, quando nós somos fiéis, Deus nos guarda, livra, protege de todos os medos, de todas as angústias. Então, encerrando mais uma aula, vamos só repetir o nosso versículo aqui. O tema da lição? O amigo corajoso. Ela aprendeu. E qual é o nosso versículo? Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, 4. Repete aí vocês, crianças. Eu quero vocês falando aí em casa. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, 4. Então, diante dessa pandemia, esses vírus, que todo mundo só fala disso, a gente se apega a esse Salmo 34, 4. A gente liga a TV, vê o jornal, ouve os jornais, a gente vê as reportagens só falando de coisas ruins. Mas nós temos nossa segurança aqui, ó, na palavra de Deus. Nesse versículo aqui deixa bem claro e traz um alívio para o nosso coração, que Ele nos livra de todos os nossos medos, de todas as nossas angústias. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Nós estaremos juntos. Até a próxima, crianças. Estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava